Nesse vídeo, eu vou te mostrar 5 formas de você deixar uma conversa fluida para transformar conversas em vendas. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Bruno e aqui nesse canal eu falo sobre empreendedorismo, negócio, negócios para o reino, para que você possa vender, empreender com muito mais propósito, mais paz de espírito no coração, sem precisar perder a família, perder a alma, fazendo negócios de forma correta, bem feita e com tranquilidade, certo? Então vamos lá. Nesse vídeo, eu quero te mostrar algumas técnicas de vendas, mostrando o erro que as pessoas cometem e como transformar esse erro numa técnica positiva para você aumentar suas vendas agora em 2026, ok? Eu já quero te falar uma coisa. Muita gente acha que o bom vendedor é aquele que acerta tudo, que faz tudo certinho. Na verdade, para você vender mais, você só precisa errar menos. Sim, venda não é sorte, venda não é dom de Deus, não. Venda é um processo, igual andar de bicicleta. Você aprendeu a andar de bicicleta, você aprendeu a hora de pedalar, a hora de frear, a hora de parar, a hora de tirar os pés do chão. É um processo. Todas as pessoas que aprenderam a andar de bicicleta, hoje, de forma intuitiva, e até automática, executam esse mesmo processo, etapa por etapa, igual. E depois todo mundo pedala igual, segura no guidão igual, é um processo. Vendas também é um processo onde você, errando menos, você consegue vender mais, mesmo sem ser o excelente melhor vendedor. Mesmo sem ter aquela comunicação, ser aquela pessoa especialista em comunicação, é possível fazer boas vendas sem ser aquela pessoa tão espalhafatosa, ok? Então vamos lá. Para a gente falar sobre vendas ou transformar conversas em vendas, eu vou te mostrar 5 etapas para você deixar sua conversa mais fluida, tá bom? Conversas que vendem e como aplicar nessas 5 etapas aqui. E eu vou uma por uma. A primeira etapa é você falar o nome do cliente. Nossa, Bruno, falar o nome do cliente? Sim, parece bobo, parece simples, mas é a coisa mais importante que você precisa aprender a fazer. Falar o nome do cliente. Por quê? Faz um teste. Faz um teste na próxima compra que você for fazer presencialmente e observe se o vendedor ele vai perguntar o seu nome. A grande maioria não pergunta. E quando você não pergunta o nome da pessoa, você não consegue falar para ela a palavra que mais gera conexão. Eu chamo Bruno. Todo lugar que eu vou, mesmo que não seja comigo, um restaurante, uma padaria, um supermercado, em qualquer lugar que eu esteja, num evento, e alguém diz, ô Bruno, automaticamente eu olho para saber se é comigo. O nome é a palavra que a pessoa mais ouviu durante a vida inteira dela. Ou seja, quando você usa o nome, você gera uma conexão imediata, mesmo que a pessoa não queira, mesmo que ela esteja criando uma barreira na venda, o fato de você chamar ela pelo nome já começa a quebrar essa barreira e criar mais conexão. Qual é o segundo erro que muitas pessoas cometem? O segundo erro que a maioria das pessoas cometem na hora de vender é não fazer perguntas ou fazer perguntas erradas. Pensa comigo. O nosso cérebro foi criado e treinado para responder perguntas. E é por isso que usar perguntas num processo de vendas, numa conversa de vendas, é tão importante. Porque toda vez que você pergunta algo, você obriga o cérebro do cliente a buscar uma resposta. João, só para eu entender. Então você está procurando um computador para trabalhar em home office, que hoje você trabalha com designer de interior, é isso mesmo? Sim. Eu usei o nome do João, eu fiz uma pergunta para ele e falei até palavras que ele já tinha usado, ou usei informações que ele já tinha me dado. Então perceba que quando eu uso o nome, eu gero conexão. Quando eu faço perguntas, eu jogo a bolinha para ele me jogar de volta. Entende? Fazer perguntas é uma das melhores estratégias de vendas. Os maiores vendedores do mundo utilizam perguntas, porque eles precisam captar informação, eles precisam confirmar informação, eles precisam, durante as perguntas, perceber qual é o perfil daquele cliente, se ele é um pesquisador, se ele é um comprador, se ele é realmente um interessado, ou se ele só está enchendo o saco. Percebe? Quando você faz as perguntas certas, perguntas abertas, estratégicas, inteligentes, você faz com que o cliente te responda, ele te dá munição, ele te dá bagagem, te dá informação para você usar durante o processo de vendas. O terceiro erro muito comum que muitos vendedores ou profissionais
de vendas, profissional liberal, acaba cometendo, que também é assim, é básico, mas é um erro grotesco, que é o erro de falar muito, falar demais durante o processo de vendas. Sabe quem tem que falar mais? O cliente. Inclusive, eu utilizo uma metodologia interna aqui na empresa que é quanto mais o meu cliente fala, mais eu vendo. Exatamente isso. Quanto mais o cliente fala, mais eu vendo. Por quê? Ele me dá as informações e eu falo menos e observo. Eu anoto. Na maioria das vezes, quando eu estou numa reunião de vendas, eu estou sempre com papel e caneta. Por quê? Eu preciso anotar aquelas informações ou até fazer alguns desenhos enquanto o cliente fala para entender melhor o que ele está falando. Eu preciso ter a clareza total do que ele quer comprar, de qual é o problema que ele tem, se ele já sabe se ele tem esse problema ou não, o nível de consciência que esse cliente está antes de comprar comigo. Ou seja, falar menos é uma das melhores estratégias para você ser um bom vendedor. Você usa o nome do cliente, você faz perguntas, e enquanto ele responde, você fala menos. Concorda, faz outra pergunta, anota e entende o problema para depois vender a solução. O quarto problema, a gente até falou ele aqui meio que disfarçado, que é esse aqui, ó. Usar palavras do cliente. O vendedor que ele fala demais, ele geralmente usa muitas palavras num período de tempo, num curto espaço de tempo, que às vezes deixam o cliente muito mais confuso do que assertivo na venda. Toda vez que você fala menos e começa a usar as palavras do cliente contra ele mesmo, você usa as palavras do cliente para vender para ele, fica mais fácil. Deixa eu só ver se eu entendi, Carla. Então, hoje você tem um estudo de Pilates, certo? Certo. E aí, pelo que você me falou, já são 5 anos que você tem esse estudo de Pilates, é isso? É isso mesmo, Bruno. Tá. E hoje você falou que tem 38 alunos que estudam no período da manhã, que fazem aula com você, é certo? Certo. E aí ela vai confirmando. Então, todas as vezes que você consegue fazer um cliente confirmar com você, falar sim, usando as próprias palavras dele, fica muito mais fácil de você vender. Muito, muito, muito mais fácil. Porque você está usando as palavras que ele disse. E se ele disse, ele concorda com você. E se ele concorda com você, a possibilidade de fechar uma venda é muito maior. E aí a gente vai para o último erro, que vai te ajudar também, sendo transformado numa estratégia, né? Ele vai te ajudar também a fechar boas vendas. O último erro que a maioria comete é oferecer muitas opções ou falar demais na hora do fechamento. Se você fala demais ou oferece muitas opções, a probabilidade de você deixar o cliente confuso também é grande. Então, qual é a jogada aqui? Toda vez que você tiver, aqui, ó, toda vez que você tiver frente a frente com o cliente, conversando, usou o nome do cliente, ouviu, fez perguntas, anotou, usou as palavras do cliente contra ele mesmo, agora você já sabe qual é o problema e já sabe como oferecer uma solução, já sabe como vender alguma coisa para ele. Se agora, na hora de vender, que é a hora mais importante da sua conversa de vendas, você começar a dar muitas opções, mostrar muita coisa ou deixar o cliente muito livre, ao invés de trazer ele para aquilo que você realmente quer vender, você vai perder essa venda. Então a ideia aqui é dê apenas duas opções. João, então pelo que você me disse, você quer contratar uma mentoria para te ajudar a aumentar suas vendas, certo? Certo. Hoje seu faturamento é 30 mil, você quer aumentar para 50 mil, é isso? É isso. Então tá bom. João, pelo que você me falou, de acordo com o seu problema e com o processo de vendas que você tem hoje, a solução ideal tem dois caminhos. Ou o caminho A, que é a mentoria Premium, onde eu vou te acompanhar durante 6 meses, ou o caminho B, que é uma mentoria Start, que é uma mentoria única de 2 horas, onde a gente vai resolver esse problema específico aqui. Posso te explicar os detalhes de cada uma dessas duas mentorias? Pode. Percebe o que eu fiz aqui? Eu deixei claro como é que eu resolvo o problema daquele cliente em duas situações. Ou uma situação um pouco mais a longo prazo, ou uma situação mais a curto prazo.
E agora eu pedi para ele, eu posso te explicar os detalhes de cada uma dessas duas situações? Sim, porque ele quer saber, ele já entendeu. Quando você transforma essa conversa usando todos esses itens que eu te falei, você aumenta muito o seu potencial de vendas, você aumenta a sua confiança, você melhora o seu processo, a conversa fica muito mais fluida. E agora, eu vou aproveitar esse momento para te falar o seguinte: aqui embaixo eu vou deixar alguns links para você. Eu escrevi um material chamado Perguntas que Vendem, que tem mais de 200 perguntas para você utilizar, para você treinar, para você aprender. E dentro do e-book ainda tem um link que você pode clicar e assistir uma aula onde você vai ver isso acontecendo, onde você vai ver eu falando das perguntas e dando mais exemplos. Ou seja, eu vou te dar um arsenal de ideias para você saber fazer as perguntas certas na hora certa. Pergunta de abordagem, apresentação, qualificação, negociação, fechamento, entrega e perguntas de pós-vendas. Muita gente perde muito dinheiro aí por não fazer boas, por não ter um processo de pós-vendas. E lá você vai aprender algumas perguntas sobre isso. Aqui embaixo eu também vou deixar o link do treinamento Conversas que Vendem, que é um treinamento completo onde eu mostro as outras etapas que não cabem aqui nesse vídeo, mas lá eu deixo completo métodos que você pode utilizar para transformar a sua conversa em venda, deixando ela cada vez mais fluida, tanto para conversar, para fazer com que o cliente entenda e para fazer com que o cliente queira comprar com você. Ok? E vou deixar aqui alguns outros links de outros produtos que você pode conhecer também, cursos e treinamentos. Ok? Se você chegou até aqui e falou, Bruno, gostei do seu jeito, gostei da forma que você explica e queria fazer uma reunião com você para saber como você pode me ajudar na minha empresa. Eu tenho um negócio, preciso melhorar as vendas, preciso treinar minha equipe, preciso ter mais clareza do que eu estou fazendo. Aqui embaixo eu também vou deixar meu link. Se você gostou desse vídeo, por favor, curte, comenta, manda para algum amigo seu que precisa melhorar as vendas, que também precisa transformar as conversas em dinheiro no caixa, tá? Deixa aqui seu comentário do que você mais gostou desse vídeo, o que você gostaria de aprender aqui nesse canal, e a gente se vê então no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.